Bom dia, pessoal. Esse é mais um devocional aqui da comunidade cristã da Zona Sul de São Paulo. Sou Rafael. Me sinto muito grato, honrado por poder participar aqui com vocês, poder compartilhar mais um pouquinho com vocês. É uma oportunidade muito legal. Admiro demais o trabalho que vocês têm feito aqui. Os meninos estavam me contando as histórias dos devocionais aqui. E achei muito bacana. Que o Senhor continue abençoando vocês aí nessa trajetória, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar hoje um pouquinho. Eu vou ler uma passagem com vocês, a outra eu só vou citar basicamente. Mas eu queria falar um pouco sobre direito e justiça. Nós, como os filhos de Deus, somos chamados a exercer a justiça, mas uma justiça que talvez a gente não compreende, não interpreta da melhor forma. A justiça de Deus, ela convida ao relacionamento. E o direito do homem nos separa das relações. Queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler com vocês aqui, em primeiro momento, Mateus 20. Eu queria ler ele inteiro aqui com vocês, para que a gente tivesse esse tempinho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes chamou também. E aí ele lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos da terra, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer com o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa passagem ela é muito forte, né? A gente muitas vezes age como esses trabalhadores aqui. Na vida cristã, nessa caminhada do dia a dia, muitas vezes nós nos vemos cheios de direito. Nós temos direito à salvação após o batismo, nós temos direito a um reconhecimento após uma boa oração, um bom testemunho. Muitas vezes nós adquirimos direitos ao longo da caminhada. E o que eu quero falar é justamente sobre isso. Quantas vezes nós não estamos, na verdade, cheios de direito e vazios de justiça? A justiça é dar aquilo que é justo, é dar a certa medida. A justiça é fazer aquilo que Jesus fez na nossa vida. Jesus entregou-se em amor, né? E o convite de Jesus é esse também, né? Jesus ele nos convida a cada dia a abrir mão de nós mesmos para que nós possamos, em justiça, em favor do meu irmão, alcançar a salvação dele. Então, uma das coisas que Jesus tem falado muito no meu coração é que a morte de Jesus na cruz nunca foi para me garantir o direito de ir para o céu, mas para garantir a responsabilidade da salvação do meu irmão, para que eu pudesse assumir um lugar que eu não poderia assumir antes, porque agora, sendo salvo, eu consigo atuar como um fator importante na salvação de outras pessoas, porque agora eu já não tenho mais direito sobre a minha vida, eu tenho responsabilidade sobre uma herança de Deus. Um outro versículo que eu queria citar com vocês aqui é o de João 15, que vai falar assim. Cadê, ó?
Deixa eu só pegar João 15:13, tá? Diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Essa parte a gente vai entender o amor de Cristo e a gente vai se assimilar à parte de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, né? Ele entregou a sua vida pelos seus amigos, pelos seus filhos, né? Jesus, ele entrega a vida por aqueles que ele ama. E o convite de Jesus para nós é o mesmo. E muitas vezes, na ânsia de ter o direito de ter a nossa salvação garantida, nós temos optado por colocar o nosso irmão numa cruz, porque o pecado dele garante menos direito do que o nosso. Então muitas vezes, né, nas relações, e tudo isso que eu tenho compartilhado aqui e que eu tenho falado, vou falar muitas coisas que falam da mesma coisa, mas são só várias formas de falar a mesma coisa. É porque nós tenhamos responsabilidade sobre a vida do nosso irmão. Nunca foi para que a gente garantisse o direito de nada, porque o único direito que a gente teria seria queimar. Esse é o único direito que a gente tem garantia. Mas Jesus, na sua eterna graça, ele nos tira desse lugar e nos dá um lugar de exercer justiça. Então nós fomos chamados ali agora para exercer justiça. E a justiça de Deus é como esse administrador que deu 1 denário para aqueles que trabalharam muito e deu 1 denário para aqueles que trabalharam pouco. Mas todos receberam do mesmo denário, do mesmo pagamento, assim como todos nós. O convite de Jesus foi feito para todos. Tem uns que trabalham mais, tem uns que aparecem mais, tem uns que servem mais, isso de fato é. Eu acredito que Jesus dá a recompensa, o Senhor dá a relação da maneira em que nós nos empenhamos. Afinal, o reino de Deus é tomado por esforço, é assim que a palavra diz. Mas também entender que aquilo que um recebeu, todos receberam. E agora já não há mais disputa, já não há mais um lugar de assim, um posicionamento, um ranking. Não existe mais isso. Mas o Senhor nos convida a ter um relacionamento onde eu possa assumir a responsabilidade que talvez o meu irmão não está conseguindo assumir. Ou que eu consiga assumir uma responsabilidade que talvez uma pessoa que estamos proclamando, falando de Jesus, não consegue assumir. Quando eu leio aquela passagem, né, que Jesus fala, né, sobre a parte ali que ele convida as pessoas a seguir ele, né? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, né? Tome a sua cruz, esvazie e siga-me. Jesus faz esse convite para as pessoas. E eu fiquei pensando esses dias, né? Jesus, por que o Senhor convida a gente a tomar a nossa cruz? Sendo que logo depois você me aparece e toma a minha cruz. Você entra naquele lugar. Você assume o lugar que era meu. Você tinha todo o direito de não assumir aquele lugar. Você viveu uma vida santa, irrepreensível. Você podia ter o direito de acabar com todos os fariseus. Você tinha o direito de fazer tudo que você quisesse, porque você fez tudo certo. Mas Jesus, ele nunca se importou, ele nunca viveu o certo pelo certo. Ele sempre se importou com a forma em que nós iríamos receber aquilo que ele já nos deu. Então assim, quando a gente fala com Jesus, quando a gente tem essa comunicação, essa relação com Jesus, para entrar, sentar na mesa, nunca foi para que nós tivéssemos o direito que os outros não têm, mas que nós tivéssemos a graça da responsabilidade que outros não podem assumir. Então o convite de Jesus, quando ele fala da cruz, ele fala assim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E eu fico pensando, se ele tomou a minha cruz, então que cruz que eu vou tomar? A partir de agora, que cruz que eu devo seguir? Né? Você tomou a minha cruz. Bom, Jesus tem direcionado meus olhos a entender que quando ele toma a minha cruz, é para que eu tenha a oportunidade de tomar a cruz de alguém. Para que eu tenha a oportunidade, a responsabilidade de tomar a cruz do meu irmão, que ele não dá conta de carregar. Que eu tome a cruz daquela pessoa que nem conhece o Senhor, porque ele não dá conta de carregar. Então o convite de Jesus é para que nós assumamos uma responsabilidade de justiça com a vida dessas pessoas.
e não um direito sobre a vida dessas pessoas. Então muitas vezes por caminhar e fazer tudo certo pelo certo, eu não erro, eu faço certo pelo certo. É assim que se faz, é assim que se paga, eu sempre estou bonitinho, se é para chegar no culto às 8, eu vou chegar no culto às 8, se é para compartilhar às 8h30, eu vou compartilhar às 8h30. Só que muitas vezes esses feitos vão nos enchendo de nós mesmos, e nós ficamos cheios de direito. E aí eu vou compartilhar às 8, às 8h30, e meu irmão era para compartilhar às 9, ele não compartilha porque aconteceu alguma coisa. Então eu me vejo no direito de olhar para meu irmão, apontar o dedo para ele e falar assim, você não está fazendo o que você deveria fazer. Ao invés de pegar aquela cruz, carregar e falar assim, meu irmão, se você não deu conta, eu consigo te ajudar. Eu te auxilio. O que a gente precisa fazer um com o outro para que a gente pudesse, de fato, chegar onde todos nós queremos chegar. Então, o direito nos tira da relação, o direito nos priva de viver ser um com o outro. E a gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor nos deu como o segundo maior mandamento, que é amar o nosso próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. E todos os outros mandamentos, que muitas vezes a gente segue, do certo pelo certo, a gente faz tudo certinho dos outros mandamentos, mas a gente esquece, muitas vezes, do primeiro e do segundo, que cumprem todos os outros. E se a gente não tiver eles, não adianta a gente fazer certo pelo certo. Porque o Senhor não nos chamou para acertar uma forma de viver, mas o Senhor nos chamou para viver uma sensibilidade em espírito, para que nós pudéssemos assumir uma cruz que não é nossa, para que nós pudéssemos olhar para o meu irmão, sentir o Espírito Santo falar com nós, resgatar ele, olhar para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, ter esperança, porque aquela cruz, muitas vezes que a gente acredita que ela vai ter que carregar, porque você tem que resolver isso, você vai ter que resolver aquilo, a gente vai lá e pode resolver. Então o convite de Jesus nesse momento é para que nós pudéssemos nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos olhar para o nosso irmão com um olhar de graça, não como alguém que vai colocar a cruz sobre o ombro de alguém porque ele tem errado e eu tenho feito certo. E aí eu quero finalizar dando um pequeno exemplo do que pode acontecer aqui, e aí eu queria orar com vocês por conta disso. Muitas vezes eu vou compartilhar sobre o relacionamento. Casamento fica mais fácil de falar, apesar de eu não ser casado, viu? Mas às vezes o bom marido, ele começa a reclamar da esposa porque ele tá dando conta de tudo. Então, eu sei que na sua casa aí provavelmente é o contrário, viu? Eu não quero falar. Às vezes é a mulher que tá fazendo tudo também. Mas o bom marido, às vezes ele vai reclamar da sua esposa, ou o bom pai vai reclamar dos filhos, porque ele tem sido bom marido. Ele tem sido um bom pai, então ele tem o direito de ter um bom filho. Ou ele tem o direito de ter pelo menos um esposo um pouquinho melhor, porque ele tem dado conta de tudo. É ele que corre, é ele que paga as contas, e ele tem um direito, ele vai se enchendo de direito. E aí quando a esposa deixa de fazer algo, ou o filho deixa de fazer algo, ele se frustra, porque ele tem direito a ter algo um pouquinho melhor. E na verdade, o chamado de Jesus, o convite de Jesus é para que ele fazendo tudo, dando conta de tudo, encontrando um lugar que as pessoas não têm dado conta, sua esposa não tem dado conta, seus filhos não têm dado conta, que ele assuma a responsabilidade sobre eles, assuma aquela cruz e em graça coloque eles para ir reconhecer a virtude. Nós não somos um problema a ser resolvido, assim como a nossa casa, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos não são um problema a ser resolvido, mas são uma virtude a ser encontrada, a ser revelada. Então que nós possamos ter essa expressão de Deus, de alguém que busca revelar as virtudes do meu irmão e não expor, de fato, aquilo ali, as dificuldades do meu irmão. Mas a gente revela a virtude, não aponta o problema. Queria orar com vocês. Amém, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos entregado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero orar, Pai, em especial pelos meus irmãos da Comu. Quero deixar aqui, Pai, o meu coração, a minha alegria em poder pertencer a essa família de Deus. Tem sido tão gostoso poder participar de tudo isso. Olhar para Jesus com uma perspectiva diferente, olhar para Jesus de tantas formas diferentes. Eu poder amar Jesus com esses meus irmãos. Agradeço aí, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito
e agradecido também por tudo que o Senhor tem revelado a eles. Que nós possamos, Pai, de fato, te encontrar, ser fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Pai, a ser ousados pelo Espírito, para que o Senhor revele a virtude dos nossos irmãos, para que o Senhor se revele a cada um de nós. Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos esvazie de todo direito, mas nos encha da justiça de Deus, que faz com que nós assumamos a cruz do nosso irmão. Em nome de Jesus, amém. Um abraço aí, pessoal. Até logo.